Bem, eu trouxe para vocês anteriormente alguns aspectos bem gerais sobre a hidrologia, né, sobre o ciclo hidrológico, as etapas mais importantes que constituem o ciclo hidrológico. Falei também pincelando, né, algumas partes sobre bacia hidrográfica. Mas o que vem a ser bacia hidrográfica e por que ela é unidade de gestão do recurso hídrico? Também abordei para vocês na aula passada sobre a questão do ciclo do uso da água, né? É necessário de também fazer a gestão para utilizar a água para diversos fins, de modo que a gestão ela seja satisfatória para todos. Então, conceituando bacia hidrográfica, ela é uma área definida topograficamente, drenada por um curso d'água ou então por um sistema conectado de cursos d'água, de maneira que sua vazão efluente de saída seja descarregada num único ponto, né, no exutório da bacia. Então, aqui eu já ressalto para vocês que é a forma do relevo da bacia que vai definir o limite da bacia. E ela vai ser drenada por um rio ou por um conjunto de rios que vão descarregar todo em um único ponto, né, num exutório final da bacia hidrográfica. A gente consegue visualizar aqui nessa figura, ó, essa linha preta seria o limite da bacia hidrográfica, definida aqui topograficamente, então essa região aqui seriam os pontos mais altos dessa localidade. E aqui eu tenho um curso d'água, então a água que cai sobre essa região, ela vai drenar para esse curso d'água aqui. Da mesma maneira para esse local, e aí em relação ao relevo, né, por gravidade, a gente vai ter o escoamento superficial, o escoamento da água por todo esse rio, até chegar nesse ponto final aqui do exutório da bacia, que a gente vai ter outra bacia hidrográfica que vai receber a água que saiu dessa primeira. A gente também pode definir bacia hidrográfica como uma região em que a chuva corrida em qualquer ponto drena para a mesma seção transversal do curso d'água. Então, a gente vai ter, né, que nessa localidade aqui da divisão da bacia hidrográfica, toda a água que cai nessa região da bacia, ela vai drenar para esse curso d'água aqui principal da bacia hidrográfica, até ser descarregada, né, no mar ou no próximo ponto da próxima bacia hidrográfica. Como eu falei para vocês também anteriormente, toda a água ela vai escoar para o único ponto de saída, que é chamado de exutório. E para definir uma bacia hidrográfica, a gente vai precisar ter, né, o curso d'água principal, qual é a seção transversal, de referência ao exutório da bacia, e também informações de topografia do relevo dessa região. A gente conseguir definir com isso quais são os pontos mais elevados, mais altos, conseguir delimitar as bordas, né, o limite mesmo da bacia hidrográfica. E aí, por que é necessário para a gente estudar o comportamento hidrológico de bacias hidrográficas, no caso de vocês, para a aquicultura? Primeira coisa é garantir que a água ela chegue aos viveiros em quantidade e qualidade adequado às culturas que vocês estiverem trabalhando. Então, é necessário saber o quanto de água, né, quantidade que está disponível na bacia hidrográfica, associada àqueles parâmetros de precipitação, de infiltração, escoamento superficial, evaporação, e também em relação à qualidade da água necessária para determinada cultura. E essa qualidade vai ser diretamente influenciada pelo uso e ocupação do solo da bacia hidrográfica, pela forma de ocupação do solo das atividades humanas, que interfere diretamente na qualidade dos mananciais de uma bacia hidrográfica. E, além disso, a gente também precisa estudar esse comportamento hidrológico das bacias hidrográficas para a gente conseguir realizar o uso adequado da água disponível, seja ela, né, diretamente vinda de um manancial, de um rio, ou mesmo por transposições. Então, a gente tem, né, algumas regiões aqui do Nordeste que já tem uma carência de água natural, em que a evaporação é maior do que a precipitação em boa parte do ano, e é necessário se fazer a transposição de adutoras para que a água chegue a determinada localidade. Então, se a água já é tão escassa, é necessário também se fazer o uso adequado da água que a gente tem disponível. E outra coisa importante em relação às bacias hidrográficas é que, para a gente conseguir identificar para onde a água vai escoar sobre o relevo da bacia, é necessário também utilizar as curvas de nível. Nesse caso, a água vai escoar na direção da maior declividade, do ponto mais alto para o ponto mais baixo da bacia. E aí as linhas de escoamento da água serão ortogonais, serão perpendiculares às curvas de nível. Então, cada curva de nível aqui está me dizendo qual é a altura em relação ao nível da água do mar. E as curvas de nível de maior altitude vão servir como ponto de referência para a delimitação da bacia hidrográfica. Talvez aqui fique mais fácil de entender esse esquema. A gente tem aqui em azul, né, o curso d'água, e em preto são as diversas curvas de nível.
Eu vou escolher aqui um ponto de saída, que é esse pontinho vermelho, e aqui seria a delimitação da bacia hidrográfica. Pegando os pontos mais altos das curvas de nível, eu consigo traçar os limites da bacia. E aí, toda a água que cair nessa região, ela vai escoar para esse curso d'água principal. Se a gente for fazer aqui uma simulação, né, visualizando um pouco com as cores, onde que estão os pontos mais altos e o ponto mais baixo, marrom e branco, né, seria a parte mais alta e verde a parte mais baixa da bacia. E aqui está o meu exutório. Novamente, né, nesse outro ângulo, e aqui eu consigo também traçar as linhas ortogonais das curvas de nível, para onde que a água vai escoar, e delimitação final da minha bacia hidrográfica, pegando aqui os pontos mais altos do relevo dessas curvas de nível. Então, a água que cair sobre esse local, ela vai desaguar, ela vai vir, né, ela vai escoar para esse ponto exutório aqui final da bacia. E uma coisa também importante da gente avaliar é que as bacias hidrográficas elas podem se dividir em outras subbacias. E cada subbacia pode ser subdividida em subbacias e assim por diante. Então, cada um desses afluentes, aqui eu posso delimitar uma bacia hidrográfica. E aí vai depender, né, de qual é a área de estudo requerida para eu entender como é que se comporta a bacia hidrográfica de maneira geral, né, seja em escala mais reduzida, né, mais local, ou escala mais regional, que vai estar associado a essa quantidade de água disponível para determinado projeto de engenharia. Então, eu posso ter bacias de grande escala, de mesoescala ou de microescala. E cada uma dessas bacias elas podem ser caracterizadas em relação à sua área de drenagem, qual o comprimento do curso da água principal, qual a declividade da bacia, né, em relação à topografia, qual é a forma da bacia, se ela é mais alongada, se ela é mais arredondada, mais circular, qual é a cobertura vegetal e uso ocupação do solo dessa bacia, que vai influenciar na quantidade de água disponível, associada, por exemplo, se eu tenho uma bacia urbanizada, eu vou ter uma menor capacidade de infiltração e maior escoamento superficial. E já se eu tenho uma região com características mais rurais, eu vou ter maior capacidade de infiltração e menor escoamento superficial. E essas características da bacia hidrográfica vão influenciar na quantidade de água disponível para os fins requeridos para essa água. Entendido o que é bacia hidrográfica e entendido também quais são os processos associados ao ciclo hidrológico em uma bacia hidrográfica, o comportamento hidrológico dessas bacias está associado à transformação da precipitação ou da chuva em vazão. Então, quanto de água que precipita que se transforma em vazão efetiva que eu posso utilizar para determinado fim. E para eu conseguir quantificar essa transformação da precipitação em vazão, eu posso utilizar de métodos simplificados, que seriam através de equações empíricas, exemplo do método racional, ou também eu posso utilizar de modelagem de bacia hidrográfica para conseguir quantificar essa água de precipitação de chuva que se transforma posteriormente em vazão lá no exutório final da bacia hidrográfica. Nessa vazão, né, que escoa superficialmente e que constitui os canais, né, os rios, a rede de drenagem de uma bacia. O método racional é o mais simples de ser empregado e aí ele está associado, né, com o coeficiente de escoamento ou coeficiente Runoff, variando entre 0 e 1, a intensidade da precipitação em milímetro por hora e também a área da bacia em quilômetro quadrado. Então, multiplicando o coeficiente de escoamento pela intensidade da precipitação pela área da bacia, eu tenho uma vazão de escoamento superficial em metros cúbicos por segundo, multiplicando aqui também por esse fator de conversão de unidades de 0,275. Então, aqui eu consigo transformar a chuva que cai na bacia com determinada área superficial, associada a qual é o tipo de uso e ocupação do solo. Então, isso vai me determinar, essa transformação aqui vai determinar qual é a vazão do escoamento superficial que vai constituir a rede de drenagem em uma bacia hidrográfica. Esse coeficiente de escoamento, ou coeficiente Runoff, ele é um valor tabelado que varia de acordo com a uso e ocupação do solo da bacia. Então, aqui eu mostro para vocês essa tabela, para vocês talvez seja mais utilizada a parte dos terrenos de solo relvados, né, sem ocupação, dos solos arenosos e solos argilosos. Então, a gente vai ter nos solos arenosos, local com baixa declividade, determinado coeficiente de escoamento superficial C.
0,05, por exemplo, até 0,10. E aí vai do projetista, vai do engenheiro escolher um coeficiente de escoamento superficial que se encaixe nessa faixa. E aí se atente que, no caso dos solos arenosos, eu tenho maior capacidade de infiltração, portanto, o coeficiente de escoamento superficial ele é mais reduzido. Já solos argilosos, eu tenho uma maior capacidade de escoamento superficial, portanto, o valor do coeficiente ele é maior. E aí esse coeficiente C, então, ele varia em função das características da superfície. E aí, como eu posso ter uma área de bacia hidrográfica maior, né, de meso ou macro escala, eu vou ter regiões com declividade mais acentuada ou mais reduzida. E para eu conseguir obter um coeficiente para toda a bacia, já que ela, né, apresenta-se de maneira diferente em toda a sua área, eu faço um coeficiente equivalente, faço uma ponderação em termos da área. Determinada região, eu tenho declividade mais reduzida. Então, a área daquela região, declividade mais reduzida, vai ter um determinado coeficiente de escoamento superficial. Da mesma forma, se eu tenho uma região aqui de solos pesados com declividade mais elevada, eu vou ter outro coeficiente de escoamento superficial. Eu delimito qual é essa área e multiplico pelo coeficiente correspondente à característica da superfície dessa área. E divido, por fim, em relação à somatória das áreas e vou ter como consequência o coeficiente equivalente para toda a bacia hidrográfica. Esse C equivalente vai vir aqui para a fórmula da vazão escoada, multiplicando pela intensidade da precipitação pela área de toda a bacia hidrográfica, eu vou ter como consequência que, finalmente, a vazão do escoamento superficial, ou a vazão escoada, ou a vazão resultante da bacia hidrográfica, que é a vazão de saída lá do exutório da bacia. Bem, só a título de curiosidade, né, em termos de macroescala de bacias hidrográficas brasileiras, a gente tem aqui a bacia do Rio Amazonas como sendo a principal bacia brasileira, né? E essas bacias principais a nível nacional, elas vão desaguar no mar. Mas aí, avaliando, né, escala mais local, a gente vai ter outros rios e afluentes que vão contribuir para a vazão desses rios principais brasileiros. E aí, novamente, aqui o Rio São Francisco, né, Rio Parnaíba, Rio Tocantins, o Rio Amazonas. E aí também a gente tem as bacias aqui bem urbanizadas lá do Sudeste, né, a bacia do Rio Tietê, a bacia do Rio Paraná. E a título de curiosidade, eu coloquei para vocês esse link para vocês acessarem depois, que vocês podem baixar uma extensão do Google Earth. E a gente consegue, né, visualizar aqui em escala local também, dando um zoom bem grande aqui para nossa região, quais são os principais rios, então onde que está disponível, né, a água superficial a nível local, nosso estado, como também municipal ou em escala maior para todo o Brasil. Bem, então, esse é um resumo bem breve, né, bem básico, sobre essa parte inicial da hidrologia, de bacia hidrográfica, do ciclo hidrológico, para que vocês consigam entender, né, de maneira mais ampla, da onde que vem a água disponível para os projetos de agricultura que vocês vão posteriormente utilizar, né, e trabalhar com isso. E aí coloquei disponível para vocês a parte do material complementar para estudo, né, das leituras recomendadas. Não deixem de estudar, de fazer o exercício. A gente se vê na próxima e bons estudos!